Voltando às relações do agora, ô Josias, e tudo que o Thales estava contando dessa relação com o Arthur Lira. Arthur Lira iniciou o ano legislativo querendo mostrar sua força. E agora, mais uma vez, uma pressão em cima da ministra da Saúde, né? Como é que você tem analisado essa atuação de Arthur Lira e quem vai sair ganhando nessa história, hein? Espera-se que o interesse público, né, Fabiola? Mas está difícil, porque a força do Arthur Lira depende da sua capacidade de colocar dinheiro no bolso dos parlamentares, de liberar as emendas, de entregar favores no governo. Então, o Lula já deu o que podia e o que não podia ao Arthur Lira. O Lula colocou prepostos do Arthur Lira dentro dos cofres da esplanada dos ministérios. O Lula entregou a Caixa Econômica Federal de porteira fechada para o Arthur Lira. O Lula entregou, os parlamentares, o Lira e o Centrão, impuseram ao Lula um orçamento de 53 bilhões de reais em emendas para agora para 2024. O Lula vetou um pedacinho disso, 5,6 bilhões, que é um grão de areia no total, na carreta de 53 bilhões de reais. Agora, num instante em que a Nízia Trindade leva o rosto a uma rede nacional de TV para informar que está combatendo a dengue com total prioridade, há um zumbido do Centrão sinalizando que a ministra da Saúde, a exemplo do coordenador político do Palácio do Planalto, Alexandre Padilha, foi infectada pelo Lira vírus. O Arthur Lira e os seus operadores estão denunciando o empossamento de emendas parlamentares na pasta comandada pela Nízia Trindade. Estão empurrando a ministra para a mesma enfermaria onde o Centrão internou o coordenador político do Lula, o ministro Alexandre Padilha. Então, a ministra, de fato, promoveu, no final do ano passado, uma mudança de regras para a liberação de emendas dos parlamentares. Isso dificultou a liberação, tornou a liberação um pouco mais criteriosa. Isso irritou enormemente o Centrão. E a irritação do Arthur Lira e dos seus seguidores na Câmara, ela aumenta na proporção direta do avanço do calendário eleitoral, porque 6 meses antes da eleição, o governo está impedido, por lei, de liberar recursos federais. Então, esse prazo vai vencer em abril. Por isso, essa inquietação do Arthur Lira, porque ele sabe que a liberação de emendas potencializa o poder dele na Câmara. E o Lula conspira para adiar. Olha, adiar a análise do veto dos 5,6 bilhões, adiar essa pressão sobre o Padilha, sobre a Nízia Trindade, porque daqui a pouco, à medida que vai avançando o calendário eleitoral, vai diminuindo o poder de pressão do Arthur Lira. E é preciso levar em conta, Fabiola, sempre que a gente fala de emenda parlamentar, nós precisamos levar em conta que a pressão dos parlamentares não é um movimento moralmente isento. Na área da saúde, por exemplo, os parlamentares falam, não, mas eu estou destinando as minhas verbas para a saúde, como se isso fosse uma garantia de boa aplicação dos recursos. Há um sem número de inquéritos abertos no âmbito do Ministério da Saúde, nos quais a Polícia Federal esquadrinha escândalos de grandes proporções. Há um inquérito aberto, por exemplo, relacionado a municípios do Maranhão. Há um município de Igarapé Grande, no Maranhão. Esse município tem 11.500 habitantes. E ficou constatado que há 12.700 radiografias de dedo realizadas nesse município, pagas pelo SUS, por conta de emendas de parlamentares. Então, tem mais radiografia de dedo do que o número de habitantes. Isso, evidentemente, embute uma fraude. Os municípios do Maranhão, há uma outra investigação deflagrada pela Polícia Federal, eles beliscaram mais de 90% da verba do SUS destinada ao tratamento pós-Covid. Tudo no Maranhão. Será que só o Maranhão teve problemas pós-Covid? Então, há também
muita irregularidade nessa área, assim como há na área da educação, como as emendas do kit de robótica, que foram os kits que foram comprados lá com verba, com superfaturamento, verbas destinadas pelo Arthur Lira. Então, sempre que a gente fala de emenda, a gente precisa falar do que está por trás da emenda. Não é só aplicação meritória de verba pública. Não, tem muito desvio. E na área da saúde, esses desvios são mais revoltantes, porque nós estamos falando de saúde pública. Então, há um movimento do Centrão, semelhante ao que foi deflagrado em relação ao articulador político, o Padilha, e eles investem contra o Alexandre Padilha, porque não podem sair dando socos no Lula. Não ficaria bem, ficaria complicado se eles fizessem assim. Então, eles ficam atacando o Alexandre Padilha como se o Alexandre Padilha tivesse vetado. Ele assinou os vetos? Não, quem assinou os vetos às emendas foi o Lula, não foi o Alexandre Padilha. Mas eles utilizam o Alexandre Padilha como uma escada. Não podendo dar o soco diretamente no Lula, eles socam o Alexandre Padilha. E agora estão investindo, e já houve essa investida. No ano passado, o Centrão tentou ocupar o Ministério da Saúde. O Lula levou o pé à porta. Agora também o presidente está sinalizando, embora haja muita crítica relacionada à atuação da ministra Nízia Trindade, por conta da dengue. Avalia-se que a ministra agiu de forma muito reativa no caso da dengue, era preciso ter feito uma campanha antes, preventiva, e ela deixou na opinião, na avaliação do Palácio do Planalto, ela falhou no gerenciamento dessa crise da dengue, mas, a despeito disso, a intenção do Lula é de preservá-la, também no caso do Alexandre Padilha, porque se ele entrega o pescoço desses ministros, aí ele entrega a poltrona dele ao Arthur Lira. Então, ele já pressentiu o movimento e vai tentar resistir da forma como conseguir, Fabiola.